Salve galera, estamos no ar com mais uma live da Ação Clima Popular. Ação Clima Popular, projeto de popularização da pauta climática, cada vez mais envolvida com os processos de adaptação e enfrentamento, principalmente na banda de cá, a banda dos impactados. E também por isso a gente está cada vez mais envolvido com as lutas ambientais, não só na nossa região Baixada Santista, mas nas regiões que têm uma relação direta com a gente. E hoje nós vamos receber o Zé Soares, do MDB, e o Pedro, da Frente Ambientalista do ABCDMRR, eu acho que eu acertei, para falar sobre a transposição do Rio Pequeno. O assunto é esse. Mais uma vez estamos lidando com a Sabesp, mais uma vez estamos lidando com um processo que, em nome do direito à água, em nome de produzir infraestrutura, sai por aí produzindo impactos de todo tipo, né? Do ponto de vista social, do ponto de vista ambiental, enfim, galera vai falar sobre isso. E eu vou passar agora para eles, a gente vai conversando e depois eu volto aqui. Boa noite, galera. Boa noite, Zé. Boa noite, Pedro. Vocês fiquem à vontade, sejam muito bem-vindos. Lembrando que nós estamos numa gravação, né, para dar conta de um evento que nós chamamos ao vivo, mas acabou não rolando por problemas técnicos, e para garantir, nós vamos gravar esse conteúdo e você vai ver gravado, e logo mais a gente pensa, né, num encontro online, num encontro ao vivo para que as pessoas possam interagir. Galera, o espaço é de vocês, vamos que vamos. Legal. Boa noite, Geraldo. Boa noite, Pedro. Vamos para a conversa. Boa noite, Geraldo. Boa noite, Soares. Boa noite a quem nos ouvir e ver. É isso. Tomara que seja uma conversa proveitosa. Vai começar? Quer começar? Apresentando? Tanto faz. Então, começa. Apresenta a frente aí, ambiental, que é legal. Tá bom. Geraldo, você quer fazer perguntas? Como que vai ser? Meu nome é Pedro Pereira e eu sou de profissão professor de filosofia do ensino médio. Eu sou formado pela Universidade Federal do ABC, na graduação e mestrado. E eu também sou militante do Partido Comunista Brasileiro, PCB. E desde o ano passado vim participando dessa articulação, né, que é a Frente Ambientalista do ABCDMRR, que foi fundada no final do ano passado, em dezembro, né, no dia 13, e que esse ano começou a ter uma ação própria, né, com um programa próprio, com estratégia própria, e que tem como propósito trazer unidade nas lutas ambientalistas aqui da região, né. A região da ABC tem 7 cidades e muita coisa acontece nessas 7 cidades, né, e muitas vezes o tamanho dos ataques é muito maior a nossa capacidade enquanto povo de reagir, né. E a ideia da frente ambientalista envolve justamente a gente conseguir ter uma ponte mais estruturada entre todos aqueles que se preocupam com as questões ambientais, né, se preocupam com as mudanças climáticas, que querem fazer um enfrentamento sério em relação a isso, e de maneira a capacitar cada vez mais essa luta, tornar o nosso enfrentamento mais inteligente, mais eficaz, mais articulado, mais forte, né, mais poderoso. E na frente ambientalista se parte da concepção de que essa força se dá justamente nessa capacidade da gente se unir, nessa capacidade de a gente também ir ingressando cada vez mais o povo nessa luta de uma maneira eficaz, né, de uma maneira capaz de fato, enfrentar os problemas. E aí, nesse sentido, a Frente Ambientalista, ela nasce com um propósito de corresponder ao peso do tamanho, né, dos problemas que as mudanças climáticas vêm trazendo e vão trazer em intensidade agravada de forma cada vez mais frequente aí, né, ao longo dos anos. E
é uma solução que busca unir dois mundos que por muito tempo tiveram separados, que é o mundo da luta ambiental e o mundo da luta socialista ou anticapitalista, para ser mais justo e preciso. E, pelo que aponta a literatura em relação às mudanças climáticas, não há muito como a gente não fazer essa junção hoje em dia, né? Hoje em dia é difícil a gente falar em uma solução, de fato, para as mudanças climáticas que não envolva uma transformação do nosso sistema socioeconômico, né? Não é possível o enfrentamento às mudanças climáticas, as causas e consequências dentro do capitalismo, né? Várias pessoas vão ter diferentes concepções do que deve ser buscado, de como se deve ser buscado, então é o papel da frente, vamos dizer assim, fazer uma escolha específica em relação a essas alternativas, né? A gente fica mais nesse âmbito geral do anticapitalismo, né? De entender que os interesses de acumulação e expansão capital, eles são incompatíveis com a necessidade de preservação ambiental, de soluções sustentáveis para a relação do ser humano com o ambiente. Então, aqui também se pensa uma forma de trazer poder às lutas ambientalistas, combinando diferentes ênfases, né? Muitas vezes você tem conhecimentos de um campo que não chegam no outro, né? Vice-versa. Eu creio que a esquerda tem muito a aprender com os movimentos ambientalistas, com as organizações coletivas, os ONGs, os cívicos, enfim, com todo mundo, ativistas individuais, né? Acho que a esquerda tem muito a aprender com esses lutadores e lutadoras, né? Da mesma forma que esses lutadores e lutadoras, essas organizações também têm a aprender com a esquerda, né? E eu acho que se a gente quiser ganhar essa luta, né, se a gente quiser sucumbir aos problemas que as mudanças climáticas nos colocam, a gente precisa saber reconhecer potência nas nossas diferenças e ser muito mais capaz de encontrar os nossos pontos de unidade, nossos pontos de articulação, né, de capacidade de somar uns aos outros do que de se diferenciar e separar, né? Diferenciar e separar é o caminho do fracasso, né? No sentido, assim, das prioridades, né? Não estou falando aqui que a gente tem que, obviamente, alcançar uma homogeneidade, uma unidade ideal, não. Eu acho que a gente tem que ter clareza sobre aquilo que não é motivo de discórdia, que é uma prioridade comum, e a gente conseguir construir capacidade de trabalho e enfrentamento sobre isso que a gente tem que ficar como comum, né? Então, nesse sentido, eu acho que a Frente Ambientalista ela é uma organização que busca ser um instrumento no enfrentamento dessas lutas, eficaz, né? Ser algo que está não aí para competir ou para atrapalhar ou para, enfim, né? Trazer qualquer tipo de prejuízo às outras que já existem, né? Pelo contrário, a ideia é a gente unir forças, né? Tentar coisas que a gente não consegue fazer isolados, que a gente não consegue fazer sozinhos, criar possibilidades novas, né? E eu acho que, inclusive, esse enfrentamento à obra da Sabesp, do Tarcísio, né, da nova doutora aqui na região do ABC, ela é uma demonstração disso, já, né? O que a gente tem feito só é possível porque a gente conseguiu fazer uniões de pessoas, grupos, organizações que antes estavam fazendo ações de maneira mais dispersa, né, ou mais isolada. E quando a gente junta essas organizações, essas pessoas, a gente consegue um campo de possibilidades de ação que é diferente. E eu acho que é isso que a gente tem que pensar, né? Como que a gente consegue se juntar para ampliar o campo do possível, né? Acho que a gente está numa situação histórica que a esquerda, né, e os movimentos ambientalistas de maneira ampla estão com o horizonte bloqueado, né? Eles estão vivendo o que o autor hoje muito citado, Mark Fisher, chamou de realismo capitalista, né? A ideia de que a gente não tem alternativa, né? Essa é uma ideia que é propalada aí por ideólogos, né, da classe burguesa desde meados do século passado, né? Não foi Francis Fukuyama que começou essa história, né? É uma história que já é defendida aí desde ali os anos 40, 50 do século passado, e que ela veio ganhando força não só no sentido ideológico, mas hoje no sentido assim, de um discurso que tem influência, que ele tem pessoas que aderem àquilo, defendem aquilo, mas acho que a gente chegou num estágio até mais profundo, né, dessa influência ideológica, que é a ideia assim, de que, mesmo que você não tenha adesão a uma certa ideologia política, a um certo projeto político, você acredita que não é uma alternativa, né?
Então, acho que a sociedade capitalista ela alcançou o objetivo de colocar o capitalismo como horizonte final da humanidade, né? Que é uma mentira, né? Ou possivelmente uma mentira, porque se a gente não vencer o capitalismo, a gente de fato tem um risco de extinção real enquanto espécie. Porém, se a gente conseguir resistir, ainda que não da melhor maneira, ainda haverá história, ainda haverá futuro, ainda haverá horizontes a serem construídos que não são capitalistas, né? O próprio capitalismo sobrevive às mudanças climáticas que ele causou, né? Então, eu creio que a frente ambientalista ela está aí para pensar aquilo que não seria pensável no ABC desse tipo de enfrentamento, né? E a minha esperança também é que a gente tenha iniciativas que ampliem esse campo do possível em todo o Brasil e em todo o mundo, né? Eu acho que a gente está num período de experimentação política, a gente está num período de experimentação de formas de organização, de formas de luta, né? Eu acho que muitos instrumentos que foram utilizados, eles estão alcançando o seu limite, já alcançaram o seu limite. Enfim, a gente precisa saber reciclar instrumentos e criar instrumentos, né? A gente precisa saber criar formas de luta que são condizentes com as necessidades históricas, né? Então, a frente ambientalista, ela está nesse espírito, né? Ela é um projeto de política que envolve esse nível de experimentação, né? De pensar novas formas de organização de luta e formas que são flexíveis e adaptáveis, né? Porque enquanto a gente não encontrar eficácia, enquanto a gente não encontrar um caminho que de fato seja potente o suficiente para ir infligindo derrotas de maneira sistemática, né? A gente construindo um programa mentalista na realidade, a gente vai estar aí tendo a necessidade de refinar, aperfeiçoar continuamente as nossas formas organizacionais de luta, né? Então, eu creio que com a apresentação é isso, né? Eu estou aqui como uma pessoa que faz parte da frente ambientalista, mas assim, eu não tenho qualquer tipo de caráter especial em termos dentro da organização, né? A gente não trabalha na frente ambientalista com a ideia de liderança, enfim, de cargos, entre aspas, né? Na verdade, a frente ambientalista, ela considera que todo mundo é um militante, um ativista, que tem um papel de decisão de influência igualitário, né? Um espaço aberto à construção coletiva, de forma que todo mundo tem a sua voz respeitada e tem procedimentos que buscam justamente resguardar essa igualdade, né? A gente tem o fundamento da frente ambientalista em um documento que foi elaborado no ano passado, né? E foi refinado na nossa reunião de fundação, e que ainda está sendo refinado, inclusive, não chegamos à versão final, né? Mas é um documento que coloca regras, né? Princípios, focos de atuação, estrutura organizacional, né? Como que ela deve ser, enfim, é um documento que vai ser ali a nossa base, né? E nesse documento a gente faz uma proposta que resguarde o máximo de igualdade na participação, né? Muito bom, E Pedro. ela funciona a partir de reuniões gerais e de grupos de trabalho, né? E as reuniões gerais são um momento justamente de reunião deliberativa, onde a gente decide o que vai ser feito, avalia o que foi feito antes, e os grupos de trabalho são núcleos permanentes, vamos dizer assim, que têm ênfases específicas e que vão estar trabalhando continuamente naquela ênfase até uma próxima reunião geral, em que vai ser avaliado e proposto e como foi o caminho percorrido por esse grupo de trabalho, né? Então, é uma organização que ela busca ter uma atuação contínua, né? E uma ação que busca sempre pensar sobre o que foi feito e o que deve ser feito no futuro, né? Então, é uma organização dinâmica, né? Uma organização que busca justamente nascer desse pé de igualdade e se manter nesse pé de igualdade. Então, assim, eu não estou aqui, não sou nada especial do ponto de vista da organização da frente ambientalista, né? Inclusive, Ah, espero poder bacana estar isso. aqui sendo justo em relação ao que ela é e que as pessoas que compõem ela pensam sobre ela. Legal, eu super agradeço aí pela sua apresentação. Confesso, olha, eu já disse a você, né, organizações novas, ativistas jovens, são coisas que me enchem de esperança, principalmente pelo cansaço de luta da gente
E eu queria ouvir a apresentação do Zé Soares, que eu acho que acaba também afinando nesse sentido, porque são dois pontos importantes, né? Uma história longa de luta, acúmulo de experiência, isso e aquilo, e galera que está se organizando, que está criando novas propostas com outro fôlego. Zé, está com você, querido. E aí, boa noite. Então, eu sou mais conhecido como Soares, né, aqui na região, né? Para quem gosta e odeia, é Soares, né? E para quem apenas não quer número, pode chamar de José, né? É um nome comum a todos. Eu sou formado sou bacharel em Direito, né, atualmente, e sou formado também, graduado em Serviço Social. São duas áreas, né, que você vai mexer com questões sociais, né? De um lado, a vulnerabilidade social, vítima do necrocapitalismo, né? E do outro lado, o sistema jurídico, né, que é outra penitência também, na tentativa de consertar, né, o que o capitalismo já vem fazendo há muito tempo, né, através do neoliberalismo, outros instrumentos aí de controle, né, são vários, né, a gente tem o sistema político, religioso e tantos outros aí, e se não souber lidar com ele, nem tarja preta resolve. Então a gente já vem numa discussão aí na questão socioambiental, né, o MDV foi formado na década de 80, né, o Fernando Ripper também foi uma das vítimas do sistema, né, que começou a lutar pela questão hídrica na bacia Billings, pagou um preço jurídico, né, por isso também, né. O Condesmar também, que nos deixou recentemente, também veio nessa luta, né, Vera Rotondo faleceu recentemente agora, né, ou seja, as pessoas mais antigas, como o Geraldo vem dizendo, né, que está com prazo de validade, né, nós temos que passar o bastão, né, passar o conhecimento, que esse conhecimento não vem de formação. Então, a gente já vem nessa luta aqui na questão do ABC Paulista, principalmente, né, o reservatório Billings, os sistemas de água da região, os conselhos municipais, a participação social, né, o desafio da participação social, de juntar gente para discutir temas necessários, mas as pessoas ainda não compreenderam que a gente está em barcos diferentes, mas estamos na mesma tempestade. Tempestade é a mesma para todo mundo, ou seja, o planeta é um só, né, e não tem para onde sair, a não ser aqueles que estão tentando aí com outros instrumentos, né, viajar no espaço, cair fora, mas, como diz a velha teoria, você sempre leva um pouco dos seus valores para qualquer lugar que você for. Então, qualquer lugar que eles forem procurar, quem sabe eles também vão ter que transformar uma outra terra, porque não aprendeu a conviver com o que está aqui, né, como os povos originários vêm trabalhando há muito tempo, né, esses questionamentos, né, essa visão, né, que nós temos do antropoceno, né, de acumular coisas, de ter coisas, né, sem entender que tudo isso é finito. Isso não vai levar a lugar nenhum, né? Então a gente precisa reaprender a conviver com nós mesmos, né? Nós estamos vendo as guerras acontecendo, briga com o petróleo, a mentira lardeando, as verdades sendo falseadas, né? E nós vemos o que vem acontecendo hoje na região, né? A gente está bem próximo aí de um colapso hídrico. Alteramos todo um processo de regime hídrico nas regiões, com as ocupações, com o desmatamento, né? Com vários processos que nós vemos desencadeando nesse pensar do capital, né? Esse pensar de que eu vou ter, eu não preciso ser, eu preciso ter, né? E faz um desmonte. Alguns acumulam algumas riquezas, não leva para lugar nenhum também, achando que vai estar acima de todos. Então, hoje a gente começa a discutir um problema sério na região, né, que é a conversa de hoje, que é a transposição das águas aqui da bacia do Rio Pequeno para a bacia do Tayaçupeba, né, aqui na região de Suzano, Mogi das Cruzes, né. Um reservatório menor que tem capacidade menor do que o reservatório Billings, em torno de 11 vezes a capacidade hídrica,
né, a Sabesp alardeia a abundância, né, do reservatório, né, que tem água para abastecer todo mundo, que tirando 4 mil litros por segundo não vai fazer falta, não vai nem sentir a retirada dessa água, né? É um discurso, né, supremo, né, deles, que querem provar que água não é finita, basta ter reservatório. Você tira de um para o outro. Isso ocorreu em 2014, né, com o processo de crise hídrica, daquele que a gente ousa falar o nome, mas pode chamar de picolé de chuchu, né? Porque tem uns grupos aí que agora são tudo companheiros, então a gente, para não ferir ninguém, para quem sabe, o picolé de chuchu em 2014 também teve uma crise de gerenciamento ou mau gerenciamento dos recursos hídricos, até porque o governo do Estado, no âmbito do Estado, detém o gerenciamento dos recursos hídricos e cabia a ele as decisões técnicas para garantir água no sistema, né, o que não fez, apesar dos estudos técnicos da OSP e outros técnicos conversando, o Comitê de Bacias alertando, e onde é que vieram parar? No reservatório Billings, né, a mãe de todos, né, ou a Geni de Chico Buarque, né, serve para todo mundo, vem buscar aqui. Fizeram uma transposição através de um estudo ambiental simplificado, de 12 páginas, sem estudo completo, e colocaram a tubulação para tirar 2 metros cúbicos do Rio Pequeno e transferir para o Rio Grande, porque a ideia era tirar 4 mil litros por segundo da bacia do Rio Grande, do corpo hídrico Rio Grande. Só que se tirasse os 4 mil litros direto do compartimento Rio Grande, você comprometia a vazão ecológica do rio. Então, qual foi a saída? Transferir 2 metros cúbicos do Rio Pequeno para somar o Rio Grande, para você poder tirar 4. Então, 2 tubulações, 11 quilômetros de tubulação, sentido Itaiaçupeba, passou por dentro do rio, fez o arraso no rio, sem discussão pública, passou por todo mundo, uma discussão emergencial, de interesse público, né, e de interesse social, o mesmo discurso que está agora. E implantaram essa captação, né, vazava água para tudo quanto é lado, quando vieram inaugurar os bambambam na Sabesp aqui, tudo engravatado, assim que ligaram as bombas, vazou tudo. Ou seja, a gente começou a até ser irônico com os camaradas, né? Não fizeram o teste antes de vazamento, sabendo que ia vazar o processo. Isso se instalou em 2014 até 2021, 2022, que ficou, a tubulação se encontra lá ainda. E eles alegavam também que era um bombeamento provisório, máximo 6 meses, porque a gente acreditava que eles tinham conversado com São Pedro, né? Que havia uma briga de São Pedro e São Paulo, que ia chover, eles não fizeram o que devia, reflorestamento da bacia, conservação da bacia, tratamento de esgotos que tem necessário, ou seja, a questão de uso-ocupação do solo só era para tirar água, o restante eles deixaram para lá, esqueceram o reservatório Billings, que deveria ser como um reservatório estratégico, ser cuidado, retirado os esgotos da sua região, ser preservado com o reflorestamento das cabeceiras, principalmente do Rio Grande e Rio Pequeno, que é a bacia de drenagem do sistema. O reservatório Billings é um reservatório, então é lá que a água chega, é isso que eles alegam que é a garantia do sistema, e, para nossa surpresa, foram embora, né? Como eles alegaram aqui que não bombeavam, agora estão discutindo isso, que não ficavam bombeando o dia todo, né, até pararam porque a tubulação tocaram fogo na tubulação, ninguém sabe como é que pegou fogo naquilo. Por 3 vezes, em vários pontos da região, inclusive da região do Suzano por Itaiaçupeba, tocaram fogo no sistema, quer dizer, ele ficou mais parado do que funcionando. Então, a gente não teve uma avaliação se realmente essa retirada desse bombeamento em 2014 comprometeria a vazão sistêmica do Rio Grande, até porque trabalhou mais vazando do que bombeando de fato. E depois choveu, né, o sistema abasteceu, e eles foram embora, pararam a conversa, largaram tudo lá,
A tubulação está até hoje na bacia, né? Para nossa surpresa, o ano passado, em outubro, ficamos sabendo de uma nova transposição, através de uma reunião do Conselho de Meio Ambiente de Santo André, como o GESAM, né, que o MDV tem assento lá com os parceiros de Santo André, que ficamos sabendo dessa transposição. Mas, para nossa surpresa, os prefeitos da região metropolitana, dos 39 municípios da região metropolitana, já estavam sabendo da transposição, já tinham sentado com a Sabesp e o governo do estado na questão da privatização, na formação das URAs, né, das unidades de gerenciamento de água e esgoto no sistema que eles criaram a partir da nova lei de saneamento, né, para universalizar, segundo eles, o abastecimento público e esgotamento sanitário. Já estava lá a premissa de uma nova buscar água em vários setores. Uma nossa surpresa foi essa discussão da transposição agora para tirar 4.000 litros por segundo da bacia do Rio Pequeno, né, alegando que agora ia tirar direto do Rio Pequeno, no reservatório Rio Pequeno. Não é do rio, é do reservatório Billings, né, que tem aquela grande quantidade de água, que é em torno de que eles alegam de 439 hectômetros cúbicos de água, né? Então é muita água no sistema, né, como dizia, quando chegou Pero Vaz de Caminha aqui, águas eram muitas, né, na velha carta, né, de Pero Vaz de Caminha, né? Então a ideia do infinito, né? Então para nós foi uma surpresa, para a sociedade civil, porque os prefeitos estavam sabendo, né, desse processo. Já tinha apresentado agora um relatório ambiental preliminar, né, ou prévio, né, que eles alegam que substitui o EIA-RIMA, mas tem as mesmas premissas do EIA-RIMA. A Sabesp jura, de pé junto, e os advogados assinam embaixo deles, lógico, né? Então, o que nós vemos até hoje, o discurso é o mesmo, né, crise hídrica ou má gestão de recursos hídricos, não choveu a quantidade necessária, então fica dependente das chuvas, né? Como é que eu vou ter chuva se eu estou destruindo floresta, né? Sem floresta não tem água. Então você vive numa matemática, numa equação que nunca vai chegar a zero, ela vai dar sempre um desvio padrão, né, nessa equação. Então, eles não fizeram o serviço que precisavam, que era preservar bacias, tratar o sistema de esgoto, coletar, afastar e tratar o esgoto da bacia. Rio Grande da Serra, 90% dos esgotos estão dentro do sistema da bacia, dos rios, dos córregos, né, que vão para o reservatório do Billings, dessa água que a metrópole bebe, né? Então eles vieram com essa nova proposta agora, essa nova transposição agora, para atender 22 milhões de pessoas. Mas o interessante é que, na conversa anterior, eram os mesmos 4.000 litros por segundo para atender 1,5 milhão de pessoas, né? O que mudou foi o tamanho do tubo, né? O tubo anterior era de 1,20 m, esse é de 1,80 m em média. Ou seja, para atender agora 22 milhões de pessoas, né? Eles conseguiram uma projeção geométrica e populacional do dia em 10 anos, né? Que ia faltar água, né? Eles descobriram que não ia ter água no sistema. Lógico que não ia ter água. Se você não preserva a bacia, se você não recupera, se você não dialoga com os entes federados, né, no processo, evita o vazamento de água, que vaza pelo menos 30% a 40% da água tratada no sistema deles, né, que não chega no sistema de distribuição. Então você tem perdas durante o processo, eles não dialogam sobre isso, né? E essa nova transposição agora vai passar por 16 quilômetros por Rio Grande da Serra, por dentro da cidade de Rio Grande da Serra. A cidade que é dormitório, a cidade que é aquela cidade lá no final de linha da estação CPTM, né? Aquela cidade que até hoje o discurso dos prefeitos é que não podia crescer porque a lei de mananciais impediu, a lei ambiental impede, né? Então é um discurso, né, vazio, que não se preparou para discutir de fato enfrentamentos técnicos. Uma cidade que está preservada em boa parte, né, embora alguns conflitos. Então essa retirada de 4.000, até agora a Sabesp não convenceu a sociedade civil, pelo menos,
né, de que não vai faltar água nesse copo, né? Sim. Então, nós estamos brigando aqui na ideia do copo, que derrubaram o copo e está vazando água e esquecer de levantar o copo, pelo menos. Então, É por qual aí. é o discurso deles? Eles querem tirar a água da bacia para abastecer o sistema hídrico do Alto Tietê. Estão pegando água do Itapainhaú já também, né, 2,5 mil litros por segundo também, né, e vão atrás de mais, isso não vai parar. Né, é um processo que não vai parar porque eles não estão preocupados, de fato, em preservar aquilo que é do planeta, água. Isso é do planeta, isso não, a gente não vai conseguir alterar isso, vai conseguir sujar e eliminar de um jeito, mas não vai conseguir alterar porque a água vai estar aqui. Não onde precisa, né, inunda no canto, não chove no outro. Então, essa discussão da Sabesp que apresentou esse relatório ambiental preliminar, prévio, né, alegando emergencial, né, mas é uma obra em pelo menos 2 anos, então não é emergencial. Ela teve tempo necessário, de 2014 até agora, para fazer novos estudos e novas fontes de abastecimento, né, que deveria ter feito, deveria ter buscado, não fez. Então, e vai sacrificar de novo. A zona de sacrifício é Rio Grande do Sul, né? A zona de sacrifício ambiental é o reservatório do Búzios, né? Tem água. Então, nós estamos nessa dicotomia, né? Eles, quando querem, colocam o tubo, levam a água, a cidade fica sem nada, enche a cidade de promessa, principalmente os gestores públicos, que vai ter ICMS, né, que vai melhorar as vias, que vai dar caixa d'água para as pessoas, que vai montar um laboratório ambiental para educar as crianças sobre a falta d'água, né? Não sobre gerenciamento, mas preserve a água que alguém precisa usar, né? Só que ela não preserva, né? O gerenciamento, né? Agora, com a Sabesp privatizada, o gerenciamento é o banco, é lucro, né? Não é garantir que as pessoas realmente tenham acesso, elas que estão preocupadas com 22 milhões de pessoas que vão ficar com sede, que pode, o desabastecimento de água. Eles querem que a gente acredite nisso agora, né? De uma hora para outra, em 10 anos, a gente acredite que e 1,5 milhões lá atrás, em 2014, passou por 22 milhões, chegando data center, chegando grandes empreendimentos, que precisam de água. Ninguém está discutindo não garantir água para todo mundo, mas só que precisa garantir que quem tem água receba por esse sistema, se mantenha também e esteja preservado. Então, hoje a Sabesp, o projeto que ela está, não chama nem de insano, né, porque não tem remédio para isso, né? Não dá para dar remédio para isso, né, nesse sentido. Mas apresentaram essa estrutura, a CETESB deu o aval embaixo, no dia 30 de dezembro de 2025, deu a licença prévia, ou seja, de viabilidade técnica do empreendimento, e eles estão correndo agora atrás da licença de instalação, né? Aí precisa conversar com os municípios, precisa conversar com a comunidade. Então, eles jogaram tudo que precisava estar no EIA-RIMA, no estudo de impacto ambiental, um estudo mais complexo, mais completo, né, para dizer como, com quem, de que jeito, né, para a licença de instalação. A hora que eu entrar na rua, eu vou conversar com o morador, né? Vou passar com um tubo aí dentro da sua casa, meu amigo, mas fique tranquilo. Nós vamos fazer um buraco por baixo, a sua casa fica em cima. Se explodir, né, você é mais uma estatística, né? Então não trazem complementos, fez algumas reuniões, não tem audiência pública, não passou pelos comitês de bacias, que são os órgãos colegiados para estar discutindo esses processos, no que compromete a bacia, de fato. Os prefeitos estão tudo, tecnicamente, ou em cima do muro ou caíram junto com o muro, né? Eles não desceram do muro, o muro caiu com eles, né? Vereadores também, aqui teve uma reunião técnica dos vereadores a semana passada, que tem vereador competindo quem tinha pedido mais asfalto para a Sabesp. Um tinha pedido 8, o outro 32, e o presidente da Câmara tinha pedido 50. Então, ficou uma festa lá. O presidente da Câmara pediu 32 e o outro vereador tinha pedido 50, né?
competindo para quem tinha pedido mais asfalto, né? E veio discutir realmente o problema na cidade, discutir a questão do licenciamento, né, da questão hídrica, de fato, na região, de suporte. Nós perguntamos por várias vezes a Sabesp qual é a capacidade de suporte do Rio Pequeno, né, porque eu estou tirando 4 mil litros. Eu tenho que repor. E essa reposição tem que sair da bacia de drenagem, né, do Rio Pequeno, Rio Grande, com seus afluentes, que vai garantir que toda vez que eu tiro 4 mil litros, eu estou repondo 4 mil litros, né? É o chamado vaso comunicante, né? Se o vaso não tiver essa comunicação, já era, né? Só que eles não falam em reflorestamento, não falam em preservação da bacia. Então, é um estudo totalmente que é complexo do ponto de vista moral, né? Para não falar a parte ética, né? Mas já porque é questão moral, passar por cima da gente que vem há tempos aqui discutindo preservação, já chegamos numa compreensão da importância de preservar, estamos dialogando com a juventude que chegou, a juventude está dialogando com a meninada que está chegando, né? Parece que nós estamos um mentindo para o outro, né? Quem vai mentir melhor para virar verdade no final? Então, acho que é isso, né? A Sabesp vem apresentando aí uns documentos na CETESB, onde você, para ter acesso, é um documento público, mas não está publicizado. Você precisa pedir acesso no sistema para entrar no meio ambiente. Ou seja, é a violação do direito à informação. Eu, para saber que estava lá, tive que perguntar onde é que está isso. Você tem que entrar no meio ambiente, fazer o cadastro, para ter acesso a um documento que deveria estar na mão dos interessados, das prefeituras, dos vereadores, né, para discutir com a comunidade. Ou seja, está tirando água da bacia, né, finge que está tudo tranquilo para a gente dormir sossegado, mas é como diz aquele trecho, né? É o ladrão sorrateiro que chega à noite, adentra a sua porta e você está dormindo, né? Então a Sabesp hoje, ela é uma empresa privatizada, quer lucro, né? E o principal instrumento que ela tem na mão é água. Ela precisa de água, é matéria-prima. Então, essa transposição, segundo o que está, vai 38 quilômetros de tubulação, né? Parte dela de São Bernardo do Campo a Rio Grande da Serra de 1,80 m, ou seja, vai por pressão, por bombeamento, para você empurrar 4 mil litros, imagina a pressão que vai ser isso, morro acima. E depois da divisa de Rio Grande da Serra para Suzano, a tubulação é de 1,50 m, ou seja, vai por gravidade. Nós perguntamos da reversão, dá para reverter? Não dá, se falta água no Rio Grande, não dá. Peraí, agora a gente só serve de um lado. Então, não dialogou com ninguém, não perguntou para nós se podia vir buscar água aqui de fato, né, como fez com Itapanhaú, não faz o estudo completo, consegue convencer vereadores e grupos que é uma benesse, né, para garantir a segurança hídrica, né? E nós vemos aí que os reservatórios, com todas as chuvas que deu até março, se choveu, já estão em fase crítica, de novo. Ou seja, né, é uma falácia esses 4 mil litros tirando da bacia, né? É uma ignorância hídrica que nós estamos chamando, que engenharia até. Tem gente ganhando uma boa grana, 1,4 bilhões, né? É a obra. Então, ano eleitoral, coincidentemente, na época do Picolante de Sul, também ano eleitoral, nós não temos um decreto oficial do governo do estado decretando crise hídrica emergencial para essa transposição. Ou seja, um monte de situações que a gente precisa sentar e discutir, né, de gente grande com gente grande, porque eles estão brincando, né, no sistema. Então, a gente vem acompanhando o que pode, né, são termos técnicos para a gente entender, para a gente buscar informação, né, onde eles estão preparados.
né? Eles têm gente técnico na mão, contrata empresa. Nós aqui, com a Frente Ambientalista, com outros grupos, no método adivinhatório, né? Se a bola de cristal estiver suja, a gente não consegue adivinhar nada, né? Conversando com comunidade, para tentar entender, explicando para eles também o que eles não fizeram, né? Explicar para a comunidade, eu vou entrar na tua casa, eu vou colocar um tubo aí, vou tirar a água, não vou pagar pela água que eu estou tirando, né? Mas eu vou te dar 8 quilômetros de asfalto que os prefeitos pediram aqui na região, né? Ficou nisso, né? E deram 3 quilômetros dos tubos antigos para os caras fazer drenagem urbana. Eu quase que eu perguntei onde que eles enfiam o tubo, né? Mas evitei a estafa, né? Já viu o que era, né? Então, mais ou menos é isso, né? O pessoal entender que tem... são vários termos técnicos, né? Se a gente for sentar aqui para ler, é termo técnico, né? As pessoas precisam pegar... tentar acessar esse documento que está na CETESB, né? Ler o que interessa, né? Para nós, esse problema afeta diretamente a cidade de Rio Grande da Serra, mas nós estamos discutindo que afeta o reservatório Billings, afeta os 7 municípios e compromete também a região metropolitana, né? Nós não estamos pensando sozinhos, só na cidade. A cidade vai ser afetada, né, com essa transposição socialmente, vai passar a tubulação no meio da rua, mas nós estamos analisando que isso a longo prazo você vai afetar todo o processo da metrópole, né? Que a hora que falta água nessa região, você compromete a metrópole inteira. Então, tecnicamente é isso, né? A nossa preocupação de fato é que as pessoas comecem a buscar informação, né? Saiam dos TikTok, saiam aí das telas, né? E vá procurar informação, o que está acontecendo na sua região, na sua bacia, pressionar vereador, pressionar prefeito, né? Porque a conta da água, né, ela vem no crescente, né? O sistema tarifário não passa. A Sabesp está na propaganda lá, economize água para os usuários de água de baixa renda, lógico, né? Economize, fecha a torneira, não escove dentro com a torneira aberta, não banho prolongado, né? E quanto mais você economiza, ela está lá dizendo na vantagem das propagandas da televisão dela, que não devia estar fazendo nem propaganda para guardar esse dinheiro para investir na bacia, né? Dizendo um monte de tranqueira que já conseguiram 100 e tantos bilhões de litros de água preservada, né? A que custo? Né? De que jeito? A gente sabe que na região periférica mais alta está chegando água. Sabe que na região da Paulista, a parte mais de cima, também está chegando água, né? Só que as pessoas ainda não vieram à rua, né? Como aconteceu em 2014. Nós só ficamos sabendo que faltou água um ano depois, porque a região da região de Sorocaba, de Itu, já estava faltando água fazia mais de 6 meses. E só descobriram que faltou água os Bacana, na Paulista, aí a Globo anunciou, né? Aí todo mundo ficou sabendo que não tinha um problema hídrico no sistema. Então, a gente está discutindo, no mínimo, não falte com a verdade, né? Discuta com a população, venha discutir de fato quem vai pagar essa conta, quais são o que precisa de fato acontecer. A gente discutiu aqui pelo Conselho de Meio Ambiente, fez uma manifestação contrária, pedindo que eles façam IARIMA, colocamos junto com o Comungesão que eles comprem as cabeceiras de rio, né, para o reflorestamento das áreas, para preservar o sistema, né, deixar para os municípios fazer unidade de conservação, ou seja, planejamento, estudo, planejamento, né? Porque a gente vai ficar aqui dizendo para as próximas gerações, contando história nas escolas, né, de preservar a água, de manter a floresta, enquanto a motosserra está lá cortando X, os grandes empreendimentos levantando prédio, né, as rodovias colocando carros, tendo mais rodovia para colocar o carro no sistema, fazendo mais túnel, mais um imigrante, mais uma Anchieta, né? Até quando? Então, e até quando a Sabesp vai ficar nesse discurso, né, de tirar água de um sistema para abastecer o outro, né? Então, a gente quer também uma previsão que isso pare, porque a obra que ela está colocando aqui, ela está falando que agora é definitiva.
Não precisa mexer mais. E só vai tirar a água da bacia a hora que precisar. Quando é que vai precisar? Né? Então, a gente precisa entender quais são os cenários, né, para daqui a 30 anos, né, para a gente deixar esse estudo para a meninada que chegou. Ó, fique de olho, porque nós passamos. Né? Então, é isso. Acho que se é uma pergunta mais técnica, vai discutir a parte mais técnica, se precisar. Na verdade, assim, a questão que eu quero levantar é que quando foi feito lá em 2012, 2013, o estudo completo de captação de água para o enfrentamento da crise hídrica nessa região, eles contemplaram o Itapanhaú, o Rio Mogi, o Rio Grande e o Rio Itatinga. O Itatinga caiu porque na época ficou uma dúvida de que havia um impacto muito grande e tal. O Rio Grande, a mesma coisa, né? O risco de comprometer a vazão ecológica. O Rio Mogi ainda não foi tocado, ainda. Né? Mas estão atrás já. E o Itapanhaú já está acontecendo. Só que assim, pelo que a gente está entendendo, a conta que foi feita nos estudos iniciais da crise hídrica, já que você citou o companheiro Alckmin, grande quadro da esquerda brasileira, né, que só trocou de meia essa que é a real, naquela época, os dados diziam que não precisaria fazer mais obra nenhuma depois daquele estudo, na época do Salles, você deve estar lembrado, né? Sim. E que com a obra do Itapanhaú o sistema estaria estabilizado. Essa foi a conversa que jogaram, inclusive para encerrar a mobilização. Só que é o seguinte, velho, nesse momento está correndo um pedido de uma transposição para o Rio Itatinga, porque aquilo que eles tinham reservado, porque aqui vai ser fabriquinha de hidrogênio verde, não sei o quê, pelo jeito não vai rolar, eles vão tirar a água de lá. Eles estão querendo mais uma captação lá. É isso. Tá? Você E está eles me não vão parar. dizendo que tem um novo estudo. Esse novo estudo, ele vai buscar no Rio Pequeno a água que não saiu do sistema do Rio Grande. Tá? E aí a pergunta que eu quero levantar, antes de entrar em detalhe de Alckmin, que aí a gente começa a fazer veneno, aqui tá melhor nem entrar no assunto. Mas, sabe, eu estou cansado de apanhar de gente de esquerda que acha que o Alckmin é de esquerda. Sabe, eu realmente eu passo mal com isso. E nós tivemos, você sabe, um enfrentamento muito importante durante o governo Alckmin com a luta do Itapanhaú. Vocês acompanharam muito de perto. Sim. Né? Não é possível que pessoas que somaram forças conosco, que apoiaram a nossa luta como apoiaram, nesse momento digam que o picolé de chuchu é um grande amigo, a gente não pode nem tocar no assunto. Mas eu não quero entrar nessa questão. Isso aí era só um veneninho para destilar. O que eu quero perguntar é o seguinte, aliás, duas coisas. Uma, existe algum trabalho questionando se há impacto na vazão ecológica do Rio Pequeno com essa obra? Essa é uma pergunta. E a outra pergunta, você falou das verbas, dos prefeitos todos contentes, todos eles apoiando o projeto e tal. Você sabe que existem verbas do FEHIDRO para cidades produtoras de água. Você conhece isso? E, oportunamente, você também lembrou que nós estamos num ano eleitoral. Eu acho que dá para fazer uma montagem legal com essas ideias, né? Para a gente entender em que medida essa situação política que nós estamos vivendo não vai passar por cima de um impacto ecológico que não está nem na conta. Com certeza. Diga lá, velho. Pedro, quer fazer uma fala, Pedro? Tá, vou fazer a abertura e você continua, Tassari. Assim, a gente na Frente Ambientalista, Geraldo, fez uma estratégia, né, para enfrentamento dessa obra, em que basicamente a gente tem dois focos de luta. Um deles é o institucional, né, que é a gente fazer o combate a nível técnico. Alguém está com o microfone aberto aí.
E um foco é um combate institucional a nível técnico e jurídico, né, em que a gente junta os conhecimentos que a gente possui enquanto frente, né, enquanto essa conjunção de organizações, ativistas, militantes. E o Soares está aberto, o microfone está dando muito eco. Professor. Então, a gente vai fazer a gente, quanto frente, está fazendo um enfrentamento em 2 tipos de ataque, né? Um que é institucional, que envolve a esfera jurídica e técnica, né? Em que a gente junta os conhecimentos que o conjunto de integrantes, militantes e ativistas da Frente Ambientalista possui, para fazer, para falar a língua deles, vamos dizer assim, né? Para bater dentro do que a Sabesp propõe, né? Dentro do que é previsto pela legislação, né? Dentro, enfim, a gente vai fazer o enfrentamento que está ali nesse combate entre conhecimento técnico nosso e conhecimento técnico deles. O que eles alegam que tem como objetivo essa obra, o que eles alegam de respeito à lei, e o que a gente verifica a partir do nosso conhecimento, enquanto, né, coletividade aqui na frente, se isso de fato atende os objetivos propostos, se isso está de fato de acordo com as leis vigentes. Então, esse é um lado desse enfrentamento. O outro lado é o lado político, efetivamente, da briga, né? A gente se organizar enquanto sociedade, a gente mobilizar as pessoas e partir para cima, né? A gente mostrar que, olha, tem pessoas que vão ser afetadas, que vão ser vítimas dessa obra, que vão ser prejudicadas por essa obra, e tem pessoas que estão ganhando com essa obra, que estão enchendo os bolsos de dinheiro e que estão fazendo isso às nossas custas, certo? E aí, nesse sentido, é muito o que o Soares falou, né? Não dá para a gente pensar que essa obra da Sabesp e do governo prejudica apenas Rio Grande da Serra. Na verdade, ela prejudica toda a região do ABC, né? Rio Grande da Serra, obviamente, vai ter os impactos assim mais drásticos, né? A gente tem a previsão de, enquanto a obra estiver ocorrendo, várias partes da cidade vão ficar com obstruções da circulação de veículos, de pessoas assim gravíssimas, né? Inclusive a gente tem previsão de que algumas áreas fiquem literalmente ilhadas, né? Que as pessoas não consigam sair das suas casas para fazer as coisas mais básicas que a vida exige, né? Não vão conseguir sair para adquirir mercadorias, né? Não vão conseguir sair para usar serviços de saúde, não vão sair para se educar ou levar os seus filhos à educação, não vão conseguir sair para trabalhar, e etc, etc. Então, assim, tem lugares que estão previstos para ficarem literalmente ilhados, né? E para o ABC como um todo, a gente tem um risco justamente de desabastecimento, né? De uma vazão de água aí que não corresponde ao que a capacidade hídrica tem apontado, né? E aí, nesse sentido, eu já entro diretamente nessa sua pergunta, Geraldo. Já que a gente fez essas duas frentes, esses dois tipos de luta, né, institucional, que ataca do ponto de vista técnico-jurídico, e a luta efetivamente política, no lado institucional, a gente fez um documento, que inclusive a gente concluiu ontem à noite, né, que envolveu a participação aí de vários companheiros aí da Frente Ambientalista, né, Soares inclusive, né, eu e o Soares a gente ficou muito na parte de produzir as oficinas, né, assim, eu digo eu e ele, mas não fomos só nós, né, então essa foi a nossa contribuição principal, né, organizar as oficinas, participar delas, ajudar a comunidade a identificar os danos e riscos, né, eram oficinas justamente de mapeamento dos danos e riscos que estavam previstos ali para o bairro, para a região onde as pessoas moram, né, e essas oficinas compuseram esse documento que foi elaborado, né. É um documento aí que a gente vai, que os encaminhamentos já estão ocorrendo, né? Hoje foi o primeiro dia da gente fazer os encaminhamentos, amanhã ainda devem ocorrer mais e talvez ocorram até outros aí que a gente está pensando em escalar ao máximo o combate no nível institucional com essa documentação que a gente elaborou, né? É uma documentação que ela entra nessa questão aí da vazão, né, do Rio Pequeno, que, assim, se eu posso estar errado, tá, gente? Mas pelo que eu me lembro, a vazão é de 1,3 metros cúbicos, segundo o dado mais recente. E o que o RAP afirma é que vai ser uma transposição de
4 metros cúbicos, né, por segundo. Então, assim, a conta não bate, né? Então, assim, não vai chegar, se a obra ocorrer, não vai chegar ao que é esperado, e também a vazão do rio não está sendo seriamente considerada, né? Em termos da sua capacidade hídrica, né? Então, bom, seria mais do que o rio, do que o reservatório pode dispor, né? Então, assim, a gente apontou essa contradição nesse documento, né? É um documento que, assim, depois a gente pode até compartilhar contigo, Geraldo, mas esse é um dos pontos que ele bate, né? Outra questão muito importante é em relação a essa questão da compensação, não, desculpa, da renda do pagamento por serviços ambientais, né? A gente pautou isso nesse documento. A gente colocou que Rio Grande da Serra é um município importante para a produção de água, né, que abastece a região metropolitana de São Paulo. E, nesse sentido, ela deveria receber um pagamento por serviço ambiental, e a gente colocou, inclusive, que esse pagamento ele deve ser investido estritamente na infraestrutura dos bairros mais afastados do centro do Rio Grande da Serra, os bairros que têm uma necessidade maior de um aprimoramento de infraestrutura, obviamente seguindo a legislação adequada ao seu zoneamento, né? Porque a gente, nesses bairros mais afastados de Rio Grande da Serra, a gente tem áreas de preservação ambiental, enfim, a gente tem áreas que não podem haver ampliação da circulação, a gente tem uma série de necessidades a serem asseguradas ali do ponto de vista de um equilíbrio, né, entre os interesses dos munícipes e as necessidades ambientais aí que implicam direitos e necessidades mais gerais que apenas quem mora ali, né? Então a gente tem que ter uma solução equilibrada, mas a ideia é justamente essa, a gente fazer com que haja um pagamento por serviço ambiental pela água produzida pelo reservatório, pela cidade, e que esse dinheiro recebido pela cidade seja investido nesses municípios, né? Então, o nosso documento, ele prevê isso, sim, Geraldo, e essa é uma questão bem importante, né? Acho que uma última coisa que eu queria considerar é que, assim, o documento, ele faz uma série de apontamentos, alguns deles são muito, assim, poderosos na nossa leitura, né? Podem, efetivamente, trazer uma vitória a essa luta, né? A gente conseguir conquistar realmente o impedimento de que essa obra aconteça sem o EIA-RIMA, que é o que está acontecendo, né? Essa obra, ela obedece um prazo eleitoral, né? E aí, nesse sentido também, é interessante pensar que o orçamento para ela já é muito grande, né? Já é da escala de bilhão, e muito do que é dito pela Sabesp para os vereadores, para a prefeitura e para a população não cabe nesse orçamento. Se você for ver o que está previsto pela Sabesp de fato, não envolve afastamento, por exemplo. Não tem documentação oficial da Sabesp que envolva o orçamento dessa obra que prevê, por exemplo, alguma verba de asfaltamento. Não tem, não existe, né? Então, assim, são promessas vazias. O que eles entregam como compensação ambiental para o município é ridículo, né? É um laboratório de ciências, né, como o Soares falou, como chama? Um parque de bicicleta, sei lá, de Cooper, uma pista de Cooper. Tipo assim, são coisas assim, gente, que beiram a comédia, assim, sabe? Uma prova de descompromisso total. Então, nesse sentido, Geraldo, a Sabesp está fazendo promessas, como o Soares falou, que não tem qualquer aderência à realidade. São promessas vazias, né? Promessas ali para ludibriar tanto a população, quanto a vereança, quanto a prefeitura, para fazer o que ela vem fazendo sempre. Não compensar porcaria nenhuma, sofrer multas e muitas vezes não pagar essas multas, né? Então, assim, a gente espera que a gente bata com força nesses aspectos, a gente está com uma capacidade técnica na frente muito legal, né? A gente tem aí vários companheiros que têm conhecimentos de diferentes áreas da formação ambiental, né? Então, pô, quando essas pessoas se juntam, conversam e dialogam do ponto de vista técnico e também dialogam com a população, a gente tem um resultado muito bom. Então, a gente está confiante aí de que a gente pegou os pontos mais críticos e a gente está utilizando eles para
fazer com que a obra só aconteça se propõe a rima. Sim. É bem interessante, velho. Eu acho que é algo que a gente pode voltar aí para frente a discutir, tanto em cima desse documento, para a gente entender em que medida ele surtiu de fato um impacto no aspecto legal, né? Porque a gente sabe também que o governo não é exatamente suave com o Ministério Público, não é, assim dizendo, uma galera que consiga aceitar a legislação com facilidade. E o Zé bem colocou, é um corpo jurídico feroz que está lá pura e simplesmente para fazer o empreendimento andar, né? Posso fazer um E assim, adendo, Geraldo? oi, Posso fazer um adendo? mas é claro, Cara, eu diria, realmente, eles têm esse corpo jurídico feroz, né? Eles estão com uma defesa, eles têm uma defesa estruturada. Só que eu diria, Geraldo, que assim, qualquer pessoa que tem um conhecimento mais especializado e pegar o RAP e pegar o que está sendo projetado ali e a forma com que a Sabesp tem lidado com essa questão do licenciamento, vai ver que tem muito buraco, muito buraco, muito buraco. A força do nosso documento, Geraldo, em parte não é mérito nosso, em parte é mérito, demérito da Sabesp. É um trabalho mal feito. Eu acho que assim é muito grave o que tá sendo colocado ali, porque dá o tamanho da negligência com que ela está operando, né? E nesse sentido, eu acho importante também dizer, Geraldo, que esse documento aí, ele está levando assinatura aí, né, das organizações de luta que têm uma relação mais íntima com o problema, né, no caso, a Frente Ambientalista, o MDV, o Instituto Causas Ambientales, porém, a gente está fazendo o envio desse documento por vários flancos, entendeu? A gente está conseguindo articular um conjunto de vereadores aqui na região que se comprometeu a enviar esse documento, oficiando Ministério Público, CETESB, Sabesp, CEMIL, né, que é a Secretaria do Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística do Governo do Estado, SP Águas, e aí a gente tem vereadores aí do campo progressista, né? A gente tem o vereador Ananias Andrade de São Bernardo, a gente tem o vereador Ricardo Alvarez de Santo André do PSOL, o vereador Tiago Nogueira, do PT de Santo André, o vereador João Antônio, do PT de Diadema, para além de protocolar no próprio Ministério Público, né? Então, assim, a gente está colocando essa documentação para ser encaminhada por vários atores políticos, né? Acho que a frente também tem um papel nesse sentido, da gente conseguir juntar essas forças, né? E também a gente tem alguns companheiros aí que estão tentando articulações em níveis superiores, né? Com deputados estaduais, né? Com deputados estaduais, federais, outras instâncias, né? De ofensiva, vamos dizer assim, contra esse projeto. Então, assim, esse documento, ele pegou os pontos fracos e bateu com força, e agora a gente vai colocar essa arma, vamos dizer assim, na mão de quem pode bater mais forte, de todo mundo que pode bater mais forte. sim. Sim, eu acho que assim, eu disse isso uma vez para o Zé Soares e repito, a Sabesp ela pode ser ou parecer imbatível e a nossa questão não é essa. A nossa questão é aproveitar a baixaria que esses caras fazem para mobilizar, para expor, para colocar a legislação em público, para as pessoas entenderem como funcionam os mecanismos, para as pessoas saberem quem é responsável, para elas saberem que existe anuência de entes públicos importantes nos quais elas votaram, para elas entenderem que não é por causa da falta d'água, que há um problema de gestão e assim por diante. O único problema nesse momento que eu vejo é o fato do vice estar na condição de vice, né? E ser responsável, ainda que isso não apareça, por todo esse processo, né? Quem for procurar em escala de projeto vai ver a assinatura do Alckmin em todos esses estudos. E do Salles também, é muito divertido de dizer isso, mas assim, uma coisa é certa, nós precisamos tomar essa situação como uma possibilidade de mobilização independente desses caras, porque o cala-boca vem. E vou dizer mais: passado o processo eleitoral,
pode muito bem acontecer desse projeto, dessa empreitada, enganchar no Tribunal de Contas, como aconteceu no Itampanhão. Eles tiveram que desfazer o contrato por conta de um monte de malfeitos, né? E isso não importa, porque é tapetão jurídico, eles não estão preocupados nem com o meio ambiente e nem com efetivamente a questão da água. Eles querem virar dinheiro para fazer processo, enfim, político, e todo mundo sabe disso. A questão, quer dizer, todo mundo sabe disso? Não, a gente sabe disso e todo mundo precisa saber. Então é o momento da gente articular nesse sentido. Galera, nós estamos com 1h05 de conversa. Eu quero deixar em aberto aqui um convite para a gente voltar a esse assunto. Tá? Acho muito interessante tanto o trampo de oficinas que vocês propuseram, como a leitura desse documento. Eu acho que são duas pautas que podem pegar muito bem para a gente fazer live. Eu quero devolver a palavra para vocês fazerem um fechamento, assim dizendo, do que vocês ainda têm engasgado para falar, enfim, para a gente encerrar, lembrando que esse conteúdo é gravado, né? E que daqui vão sair cortes, espero eu, cortes, enfim, material para apoiar aí o processo de luta. Então, aí depois, na hora do encerramento, eu volto. Vou deixar com vocês. Legal. Só para complementar aí a discrepância, a SP Águas, que era o antigo DAE, né, que foi transformado politicamente em SP Águas, né, teve um procedimento para isso. Eles se basearam para dar o DVI que eles chamam, né, não é a outorga ainda, né, porque eles vão ter que fazer as regras operatórias. Depois que nós começamos a bater, eles começaram a discutir regras operatórias, né, como é que eu tiro 4.000 litros sem gerar conflito. Mas eles se baseiam em histórico, né, de chuvas de 1930 a 2024. Então, eles mediram, né, essa média para dizer que, a diferença que eles analisaram, né, que da década de 30 para cá, muita coisa evoluiu, principalmente o asfalto, né, foi o que mais evoluiu no sistema, né, da região, né, prédios, né, desmatamento. Então, as chuvas foram cada vez mais se distanciando de pontos de recebimento, né, com a devastação de Mata Atlântica, Floresta Amazônica, Cerrado, você vai reduzindo as áreas de influência hídrica, né, que conseguem manter o regime hídrico no país inteiro, somente São Paulo, que precisa desse sistema, né. Eles não colocam isso, colocam que a média de chuvas ao longo desse tempo, dessa média de 30, 40 anos, dá garantia para retirar água do Rio Pequeno, que é verdade, em termos de vazão dele, em torno de máximo 2.000 litros, máximo, por segundo. Mas eles partem da premissa da avaliação, né, que está no estudo que eles fizeram no final do ano, né, a fundação da USP, de repente apareceram com um estudo que nós questionamos, o estudo apareceu, mas ela parece a música do Zeca Pagodinho Caviar. A gente nunca viu, só ouve falar, nem viu esse documento, de fato, né, como é que ele funciona. Mas eles trazem, dizendo assim, a ideia de grandeza, né, reservatório Billings, isso, volume útil que eles trazem, em hectômetros cúbicos, né, 493,34 hectômetros cúbicos, que é o Billings, o reservatório. O Rio das Pedras, 15,5. O Rio Grande, 112,18. Então, eles partem da ideia da grandeza dessa fonte do Plano Diretor de Águas, tá, de 2020, para determinar que 4.000 litros por segundo corresponde a 100% no horizonte analisado, né? Que tem a garantia de 98% que pode tirar água tranquilamente sem afetar o sistema hídrico. Eles alegaram agora que a vazão de 4.000 litros é vazão afluente. Não vão tirar água do braço do Rio Pequeno, né? Vão tirar do reservatório Billings, cujo braço é contribuinte, que também está segmentado no braço Rio Grande. Então não tem interligação. A resposta que eles mandaram do questionamento nosso da interferência do Rio Grande, da questão da poluição, eles alegaram que o Rio Pequeno não tem interferência no Rio Grande, porque o Rio Grande está segmentado ali na região da Anchieta, né, para abastecimento. Então, eles conseguem, dentro do mesmo copo d'água, separar o copo em duas partes, ou em 4 partes, e dizer que no mesmo copo d'água não afeta o outro.
né, ser retirado o mesmo copo d'água da parte segmentada desse corte que eles projetaram. Então, você pega a própria SP Águas, que é o órgão do Estado, né, é o Estado licenciando o próprio Estado, né, para garantia... Oi? E aí, tudo bom? Tá joia? Estou aqui na discussão. Eu volto, já vou. Então, lá em Foz do Iguaçu, estão aqui me mandando as fotos. Então, o que a gente tem, né, que eles se basearam numa outorga anterior, de 2015, né, aquela de 2015, né, do picolé de chuchu, e renovaram a mesma portaria, alegando que já tiravam 4 mil litros da bacia, do Rio Pequeno. Que não é verdade, tira 2 mil litros de lá para jogar 2 no Rio Grande, que precisava, a vazão do Rio Grande é 5 mil litros por segundo, vazão que chega no sistema. Então, se eles tirassem 4, ficaria 1 desse sistema, comprometeria a vazão ecológica do Rio Grande, e o abastecimento público. Ele jogando 2, né, aparentemente parece que não está faltando nada, né, porque você não consegue sentir a ideia de você manter a sua caixa d'água cheia, a hora que falta água na vizinhança, você não percebe, a sua caixa está cheia, né? Então é uma ideia muito, muito bem elaborada do sistema. Então a gente percebe que eles criaram toda uma discussão, né, com base em 2014 ainda, e é porque já tiraram da bacia. Nós já fomos aí pegar água, nós só estamos mudando de lado agora, é outro rio, né? Mudamos o traçado, mas o discurso é o mesmo, a fragilização do estudo tecnicamente é a mesma, né? Um não tinha nada ligando a coisa alguma, esse tem coisa alguma ligando a nada também, né? Só que o que a gente percebe é que eles estão bem estruturados, né, o discurso, para convencer que não tem problema nenhum, né, que é uma obra prioritária, que vai garantir a segurança hídrica para a metrópole, né, para 22 milhões de pessoas, que não vai desabastecer o sistema do Rio Grande, ou o ABC Paulista, né? Só que isso eles não conseguiram colocar em nenhum cenário. Em qual cenário estão dizendo isso? É daqui a 30 anos, daqui a 10 anos, daqui a 5 anos? Né? Qual é essa medição de dizer, ó, temos garantias de fato, não vai faltar água de abastecimento para a região, né? E vai garantir a região metropolitana, né? Mas você percebe que até quando alegaram a discussão da compensação ambiental do TCRA deles, eles alegam que eles têm um saldo anterior, né? Para nem fazer o pagamento de fato de plantio que eles teriam que fazer, porque eles alegam que eles têm um saldo de devedor ainda na bacia. Peraí, né? Não tem discussão. O último documento que eles colocaram agora no sistema, no plano básico ambiental, entrou agora no sistema, eu pedi vista hoje, na CETESB, eles mudaram o traçado da rua no centro de Rio Grande da Serra. Agora estão propondo passar por dentro onde vai estar sendo construída a rodoviária, alegando dos impactos, que vai ter passagem de ônibus, ter muito comércio, ou seja, aquela conversa que nós fizemos, né, debatendo, colocando eles no absurdo deles, eles já estão alicerçando outro discurso. Já tem um novo mapa, já disseram também que não vão mais usar a área de Rio Grande da Serra, né, para colocar a tubulação de reserva, ali onde era o chamava de antigo Pinicão na região, né, alegando porque lá é uma área de propriedade do município e precisa passar por autorização legislativa. Isso vai demorar. Ou seja, eles estão com pressa. Tudo aquilo que possa impedir, que tem que fazer o licenciamento de fato, que tenha que discutir com as pessoas, que tinha que apresentar a conta, né, apresentar o PIX do negócio, ó, estou pagando, está aqui o negócio. Eles não querem discutir, deixa para frente, a hora que tiver instalado a gente conversa. Então a gente está se precavendo contra isso, essa história não cabe mais, a gente já caiu no conto de fada lá do 2014, né, tivemos que engolir goela abaixo o procedimento, agora em 2025 não dá, 26 não dá mais, né. Eles não contabilizam as áreas, até as áreas aqui, eles colocaram uma tabela aqui que é até interessante, né, uma tabela que eles colocaram, né, de armazenamento temporário, já aparece 4 desapropriações, já tem ação jurídica,
né? Eles vão trabalhando por baixo dos panos, né? Coloco que algumas travessas não vão ter procedimento de impacto, né? Somente na região de Rio Grande da Serra, aquela parte das 7 pontes, eles já mudaram um monte de discurso que não vai ter impacto sobre as travessias, né? Já tem travessia que eles alegam que nem água tem, né? Foram na região, já não tem mais água naquela região, ou seja, já não sabe por onde eles passaram primeiro, né? Se eles estão falando da mesma região que nós estamos falando. Ou seja, é totalmente contraditório. O documento, que hoje eu dei uma analisada nele também, já mandei para o grupo do MDV analisar também, né? Que a gente não toma uma decisão sozinho, né? Até porque o Virgílio também dá uma lida, a Marta, né? O pessoal tem noção do que está aqui para a gente fazer o protocolo. Conversamos com o Tiago, o vereador lá, então a proposta de conversar com o doutor Stives, né, que é do Ministério Público Federal, até porque tem passagens sobre áreas da Petrobras, aí é federal, né, que eles não colocaram. A passagem sobre a MRS também é de âmbito federal. Então, vai jogar nesses vários lugares para ver se algum deles, né, lança a luz no final do túnel para acordar, porque o Ministério Público até agora não deu retorno. No documento que o Condema protocolou, do Ministério Público aqui, não deu retorno. Tem uma ação popular do ex-secretário de Meio Ambiente, Vinícius, está lá também, sem retorno. Tem um protocolo do Ministério Público do Amauri, está com a gente também, né? Ele mandou 3 documentos, nós vamos ter reunião agora, dia 24, do Condema. Nós vamos propor a ação do Ministério Público, de novo, né? E estamos pedindo uma agenda com o Ministério Público. O Condema quer conversar com o Ministério Público, até, né, para dialogar com ele. Às vezes você manda documento, os caras nem lêem ou não entendem o que está escrito também, né? E aí a interpretação fica além, né? Então, a gente quer conversar olho no olho com a defensora, com o promotor público, para dizer para ele, ó, é isso que está acontecendo, é isso que vai acontecer. Ou seja, expressar pelo menos um sentimento, né, que a gente tem, para eles entenderem que, às vezes, só documental, só escrita, é letra morta para alguns. Então, a gente sabe da importância do documento, mas não pode ficar só nisso, é provocar os camaradas, chamar atenção, chamar o que puder de juventude, chamar o pessoal da Baixada que faça movimento, que mande mensagem, né? Ou seja, é um ano eleitoral, né? E isso faz peso, né, na decisão do governo, do governador, né? Porque ele sabe que ele tentou tirar os trens aqui da região também, colocou os trens antigos, o pessoal já bateu, já tirou. Temporariamente ele falou que não vem mais, né? Mas sabe que é temporário, até ele vencer as eleições. Então ele sabe que eles têm uma perda. A perda deles é eleitoral, primeiro, né? Se o governo do estado não ganhar essas eleições, como é que fica esse contrato Sabesp, esse contrato que ela fez, essa privatização, né? Fica na berlinda. Então a gente tem alguns instrumentos que a gente pode ainda estar cutucando os camaradas, né, pelas beiradas, chamar agora todo mundo para uma luta, porque eles vão partir para a região de Bertioga de novo, isso é fato, né? Então, a gente não pode mais dormir com a caixa d'água vazando, né? É o que eles querem, né? Deixar vazar, justifica. Então é isso, acho que essa é a luta, a gente precisa acordar, poder ler os instrumentos, ler documentos que a gente já está enviando para você, a gente vai estar encaminhando, acessem a CETESB, né, para ver esse documento que está lá colocado, né, pode passar o número de processo, para que mais pessoas comecem a acessar o entendimento e comecem a criticar, porque eles vão para cima das lutas, né? Então, é isso. Essa é a luta, já valeu pela coisa, e não, a gente não vai parar aqui. A gente sabe que tem mais coisas, na próxima live a gente se prepara melhor para vir para outras lutas. Valeu, Zé Soares, agradeço muito. E antes de passar para o Pedro, eu quero lembrar que o Haddad está prometendo rever a privatização da Sabesp. Eu acho que esse é um dado importante para a gente trabalhar. Eu acho que isso vai dar um curto-circuito danado lá para frente, porque a tendência ainda é privatista em escala de bandeirantes e tudo mais, mas eu acho que é um dado importante para a gente cobrar também no sentido de que o nosso apoio eventual à eleição do Haddad tem uma relação muito profunda com essa possibilidade, né?
para a gente não cair na conversa do Alckmin. Mas eu quero ouvir o Pedro com o fechamento dele, com as considerações finais dele, daqui a pouco eu volto. Bom, primeiramente, quero agradecer muito aí, viu, Geraldo, a você por oferecer esse espaço para a nossa frente ambientalista, né? É um agradecimento aqui, não só meu, mas de toda a frente, né? E espero que a gente possa fazer outras ações conjuntas aí com a Ação Clima Popular, que a gente possa visitar também a Baixada aí quando vocês precisarem, né? Que a gente possa unir as nossas lutas sempre que for possível, né? E eu queria fazer um apelo a todo mundo que nos assiste a apoiar essa nossa luta contra a transposição de águas, né, do Rio Pequeno para o reservatório Taçupeba. A gente vai estar lançando muito em breve um panfleto digital chamando para a manifestação que a gente está organizando lá em Rio Grande da Serra, né, com um protesto contra essa obra. Ele vai acontecer no dia 16 de maio, que é um sábado, vai acontecer no horário da manhã, né? Ele vai sair lá da estação da CPTM de Rio Grande da Serra. A gente vai fazer um trajeto ali de aproximadamente 3,2 quilômetros no total, né? E quem não for da região, né, quem for aí da Baixada, pode ajudar, meu, curtindo, comentando, mandando para quem conhece do ABC, né? Principalmente Rio Grande da Serra, mas do ABC também. Porque é isso, a gente quer fazer um ato grande, um ato assim significativo, um ato que manda uma mensagem muito clara, que não vai ser barata essa obra que eles querem fazer e que não vai ser uma coisa que vai passar sem resistência, né? A gente quer mostrar para eles que vai ter resistência, uma resistência que está muito além do que eles estavam esperando. E então assim, quem puder ajudar aí na divulgação ajuda bastante digitalmente, né? Se alguém tiver de bobeira passando aqui pela ABC nesse fim de semana, cola no protesto, né? E também queria falar que é um tempo que todo mundo tem que saber como ingressar nessas lutas, né, Geraldo Soares? Eu acho que é isso, a gente tem que ter dimensão que as mudanças climáticas são gravíssimas e que elas colocam uma possibilidade real de extinção da humanidade e que a gente tem que agir agora. A gente tem que agir contra o tempo. Inclusive, uma das inspirações para a fundação da Frente Ambientalista, né, é justamente esse livro aqui, né, do Luiz Marx, né, chamou Decênio Decisivo. Inclusive, foi ele que me colocou em contato com o Geraldo também, né, porque no ano passado houve aí na Baixada o lançamento do Manifesto para uma Política de Sobrevivência, né, e eu vi isso online, eu achei super interessante, super necessário, né, e aí eu fui até a Baixada para prestigiar esse evento, né, mas o que o Luiz Marx coloca aqui, gente, é que o decênio de 2020 a 2030 é o mais importante da história da humanidade. É o mais importante da história da humanidade como um todo, da história do passado e da história futura também. Porque é justamente nesse decênio, segundo ele, que a gente vai definir a nossa capacidade de mitigar, de reduzir ou não os impactos das mudanças climáticas. Né? E a gente está em 2026, né? A gente está aí há 4 anos de 2030, então a nossa janela é curta, a gente tem que botar muito peso, muita força nessa luta ambiental, algo assim muito além da imaginação, né, do que a gente está vendo hoje, e a gente tem que ter muita clareza que cada um pode contribuir de um jeito, a gente precisa descobrir como, a gente tem que, obviamente, as organizações têm a sua tarefa a fazer, a tornarem-se mais receptivas, se prepararem para receber a população comum, né, a população comum no sentido assim, nós somos população comum, mas população que não tem uma militância política, não tem um conhecimento técnico, não tem a nossa consciência ambiental, não tem a consciência da gravidade do que está acontecendo, não tem a consciência da necessidade de superação do capitalismo, mesmo todo mundo tem o seu papel a fazer, né? Então acho que assim, as pessoas que entendem a dimensão desse problema, que confiam aí em quem conseguiu estudar, conseguiu, né, ter essa consciência do que está em jogo, confiem nessas pessoas e procurem elas para procurar meios de agir. E quem for procurado também, que saiba receber, que saiba articular na luta, né? Então, a gente tem que ser muito inteligente agora, a gente tem que superar esse projeto de destruição em massa, esse projeto de irracional de acumulação até o limite desse planeta, até deixando todo mundo se ferrando, né? Eu acredito piamente que
se as mudanças climáticas não forem freadas, não vai sobrar um ser humano nessa Terra. A gente não vai, nem os bilionários aí, os trilionários, né, os que querem ser trilionários, que talvez até consigam, né? Em reais já são trilionários, né? Mas em dólares não. Enfim, eles mesmos vão ficar vivos, gente. A realidade é essa. Então, assim, a gente tem uma tarefa histórica a ser cumprida e a gente tem uma tarefa a ser cumprida com a máxima prioridade, a máxima urgência, a máxima velocidade. A gente tem que correr aí contra o tempo e vencer essa luta, né? A gente tem que ter como horizonte uma vitória mesmo, uma transformação sistêmica e em que os interesses nossos enquanto povo e uma relação harmônica com o ser humano com o meio ambiente, com todas as formas de vida, seja o elemento basilar, seja o elemento central. Bacana, agradeço também ao Pedro. Muito bom, finalmente conseguimos gravar nossa live. Quero lembrar que por trás de todas essas lutas e da própria questão climática, nós estamos lidando com uma questão muito forte, que é a questão hídrica, e nós precisamos reverter a privatização das empresas de gestão hídrica do Brasil. O pessoal do Rio de Janeiro, com quem eu tenho bastante contato, está num nível de insatisfação com a SEDAI privatizada, que é um negócio de outro planeta. E nós estamos caminhando na mesma direção. Quero lembrar que muitas ações da Sabesp anteriores à privatização já tinham um cunho privatista muito forte. As empreiteiras não largam do pé da Sabesp, todo mundo sabe, muito menos da CETESB, e eu vou parar por aqui porque a gente está com o tempo, né, contado aqui, mas a gente precisa entender que para reverter o processo de privatização nós vamos ter que falar em enfrentamento da questão ambiental de uma forma muito incisiva, inclusive porque nós já não temos mais a mesma possibilidade legal anterior ao PL da devastação. Tem muita coisa a considerar aí. Mais um motivo para a gente somar forças em processos de mobilização, né, de educação popular nessa área, envolvendo também a questão climática. Então, contem com a gente, contem com a Ação Clima Popular, o que vocês quiserem para divulgação, para fazer mais live, enfim. Se eu puder, eu vou colar nesse evento, tá, de Rio Grande da Serra. Vamos ver se eu consigo armar um esquema aí para organizar horário. Meu problema é subir, bater num trem e chegar no outro. Entendeu? Não é o fim do mundo. Eu, com meus 17 anos, consigo fazer fácil. Tá bom? Então, valeu, galera. Super agradeço. A gente volta logo mais. Só dar um informe aqui no próximo sábado, dia 25, no Espaço Com Cidadania, em Santos, nós vamos fazer uma homenagem ao Condesmar Fernandes. Não sei se vocês têm possibilidade de descer a serra, mas enfim, quem estiver assistindo aqui a nossa live, for da Baixada e puder dar um corre até lá, nós vamos fazer uma roda com bastante assunto ligado à história da gente com o Condesmar, luta ambiental da região, que passa também pelo MDV, né, Zé? A real é que o Conde foi um cara assim que jogou em todas as posições possíveis dentro do ambientalismo e era um cara com quem eu fechava muito nos processos de mobilização, para além do papo institucional. Então, aí quem puder, apareça lá. Galera, Ação Clima Popular, pede sua contribuição voluntária. É disso que a gente vive, é assim que a gente mantém a independência para tocar em qualquer pauta aqui, sem receio. Então, quem puder mandar contribuição, mande. Quem quiser chamar a gente para trampo, chame, né? Inclusive para processos em que a gente vai ficar só no voluntário, na bolacha com café, enfim. O fato é que a gente quer fazer acontecer, tá bom? Obrigado a vocês, galera, pela presença. Pessoal que vai assistir, né? Isso vai ficar gravado no nosso canal do YouTube. Estou concluindo aqui a nossa gravação. Voltaremos, hein? Voltaremos, com certeza, Zé. Valeu. Muito obrigado, galera.